Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Mulher do Quadro. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos, mora em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E o que ela vai contar aconteceu com ela poucos dias atrás. Há pouco mais de um ano, ela se mudou para a casa da avó materna dela junto com os pais, para cuidar da avó, porque ela sofreu uma queda, machucou a clavícula. Embora ela goste de morar sozinha, eles acharam melhor não deixar ela sozinha, dar um apoio, cuidar dela. É perigoso deixar sozinha. Mas ela confessa que nunca gostou dessa casa, ela sempre sentiu que ali tem uma aura estranha e pesada. Enfim, no dia que tudo aconteceu, ela já amanheceu estranha. Era 5h30 da manhã quando ela levantou. O quarto dela fica nos fundos da casa, a poucos metros do canil. Acho que da casinha dos cachorros ali, né? E nesse dia, o cachorro mais velho dela não parava de latir, e era um latido de desespero. E o menorzinho, mais novo, choramingava como se alguém estivesse pisando na patinha dele. Ela ficou preocupada, claro, então ela atravessou a sala, a cozinha, tropeçando nos tapetes lá. E quando chegou perto dos cachorros, ela reparou que eles estavam lá quietinhos, mas não estavam quietinhos, tipo de boa. Eles estavam quietinhos, amedrontados, um juntinho do outro, assim. Então ela entrou no canil, colocou ração, trocou a água deles, como de costume, e voltou. Bom, essa hora ela não sentia nem mais sono. Então ela resolveu ficar na sala e começou a assistir Friends. Mas foi aí que tudo piorou. Na sala tem 3 quadros antigos e ela diz que nunca gostou deles. Nunca gostou deles, porém eles também nunca a assustaram. Não tinha medo deles. Ela ficou assistindo TV, rindo e tal, mas ela estava se sentindo desconfortável, como se estivesse sendo vigiada. Passou algum tempo, então os pais dela acordaram, levantaram, tomaram café, se arrumaram e foram trabalhar, deixando ela sozinha na casa com a avó dela. Ela continuou vendo TV, até que a TV, desligou sozinha. Bom, ela achou que fosse normal, afinal essas coisas acontecem, né? Então foi lá verificar, mas a TV estava ligada na tomada certinho e ela tentava ligar e a TV não ligava mais. Ela deu de ombros, voltou para o sofá e começou a jogar no celular, mas de novo se sentiu vigiada. Então ela ergueu o rosto e começou a encarar aquele quadro. E era como se o quadro a encarasse de volta. Bom, então ela desistiu de passar o tempo na sala, foi para a cozinha, fez lá um sanduíche, um leite com Toddy e foi pro quarto dar uma fuçada no Facebook e assistir House of Cards. Diz que passou a manhã assim e à tarde resolveu tirar um cochilo. Acordou às 4 da tarde e resolveu ver como que a avó dela estava. Pois diz que a avó dela passa a maior parte do tempo no quarto rezando, ouvindo rádio. Diz que elas mal se cruzam. Bom, a avó dela estava lá com a camisolinha dela rezando o terço. E no momento que ela fechou a porta do quarto, o quadro caiu lá na sala. Ela disse que quase teve um ataque do coração. Então ela foi até a sala, arrumou ele certinho lá na parede, mas disse que nem olhou direito para ele, porque aí sim ela já estava assustada. Ela ficou mais um pouco na internet ainda até a noite. Então, à noite, num certo horário, ela sempre vai assistir um stand-up, um show de stand-up. Ela sempre faz isso. Mas ela diz que nem conseguia rir das piadas. Diz que nem todo o humor do mundo fazia ela tirar a atenção do quadro. Então quando os pais dela chegaram do trabalho, ela ficou mais aliviada. Porém os pais dela chegaram, tomaram banho, se trocaram e saíram novamente porque tinham combinado um jogo de baralho aí com um casal amigo. Mais uma vez ela ficou sozinha com a avó dela na casa. E ela ficou lá na sala. E ela disse que a sala é dividida em 2 ambientes. É uma sala para TV e a outra sala de jantar. E as duas são divididas apenas pelas poltronas. Então atrás das poltronas não tem parede. Não tem nada, tipo a mesa. E ela sentada ali na poltrona começou a sentir que havia alguém atrás dela naquele momento. E esse alguém, sei lá, parecia alto e se aproximava cada vez mais. E era como se tivesse com as mãos enormes pairando sobre a cabeça dela. Nesse momento ela diz que congelou. Ela fixou os olhos naquele quadro e diz que sentiu até uma lágrima rolar do olho dela, porque ela realmente não conseguia se mexer. Depois de alguns longos minutos, a avó dela finalmente saiu do quarto para ir ao banheiro. E nesse momento ela conseguiu recuperar o controle do corpo dela e conseguiu se mexer. Foi até a cozinha, tomou um copo grande de água e voltou para a sala. Foi aí que ela levou um baita de um susto, porque o quadro que ela estava encarando
havia mudado. Na foto retratada, todos naquele quadro estavam olhando para frente, mas naquele momento a mulher de azul no quadro olhava agora para a direita. Ela tinha o rosto totalmente voltado para a direita. Ela disse que não era ilusão de ótica, o rosto dela estava virado. Ela disse que sempre gostou de espírito, terror, serial killers, fantasma. Só que ela disse que nunca acreditou realmente que essas coisas aconteciam. Mas quando viu aquela imagem, ela gelou de cima a baixo. Então ela chamou a avó dela para olhar aquilo, para ver o que estava acontecendo. E no momento que a avó dela chegou, o quadro estava normal. Então a avó dela deu de ombros e voltou pro quarto, achando que aquilo era mais uma besteira da neta dela. Disse que ela não tinha visto direito, não olhou direito, e não ligou e voltou pro quarto. Já era tarde quando ela foi tomar banho e de novo aquela sensação de estar sendo vigiada a tomou. Ela disse que acha que foi o banho mais rápido que ela tomou na vida dela, porque parecia que tinha alguém observando, que tinha alguém lá. Saiu do banheiro, passou pela sala, nem olhou pro quadro, foi direto pro quarto. Chegou no quarto, colocou pijama, deitou e começou a ler, quando os cachorros começaram a latir novamente. Dessa vez ela disse que nem esperou, já correu pro quintal para ver o que estava acontecendo com os cães dela. Mas quando ela foi para fora, ela viu entre as árvores do quintal o que parecia ser um homem muito alto. Ele tinha braços longos e era corcunda. Usava uma capa preta que cobria quase todo o seu corpo. Ela disse que prendeu a respiração no momento que ela viu esse ser. Mas a hora que ela soltou a respiração, ele olhou para ela. Então ela pôde vê-lo também. Ele tinha olhos cruéis e bem escuros, um sorriso amarelo cheio de maldade e um nariz muito pontudo. Diz que é a coisa mais horrenda que ela já viu em toda a vida dela. Então ela correu para dentro de casa e trancou a porta da cozinha e da sala. E sentou no braço da poltrona super ofegante, quando olhou para o quadro, aquele quadro. Quando ela viu, ou melhor, quando ela não viu, ela quase desmaiou. Porque a mulher de azul no quadro simplesmente havia sumido do quadro, ela não estava mais lá. Ela ficou morrendo de medo, ela até hesitou em chegar perto do quadro, se aproximou um pouco, mas foi pro quarto dela correndo. Se trancou lá no quarto e como os cachorros dela nunca estão quietos, ela estranhou por haver um silêncio ali entre os cães dela. Não havia nenhum barulho deles. Então, com todo o cuidado do mundo, ela abriu uma frestinha na janela para ver se ela conseguia ver se os cães estavam bem. E eles estavam bem, mas quando ela olhou em direção onde aquele homem estava entre as árvores no quintal, ela viu apenas um vulto azulado. Então ela fechou a janela e se enfiou embaixo das cobertas até adormecer finalmente. No dia seguinte ela passou pela sala e o quadro estava normal. Então durante o café da manhã ela perguntou para a mãe dela quem eram aquelas pessoas no quadro. E a mãe dela disse que eram os avós dela, os avós da mãe dela, no caso os bisavós da moça que nos conta esse relato. E a senhora de azul era a bisavó materna dela. Então ela foi perguntar para a avó dela sobre a mãe da avó dela, sobre a bisavó dela. Não tá entendendo? E a avó disse que a mãe dela era uma pessoa incrível, uma mulher ponta firme e que a tem protegido até hoje. Então, galera, o que aconteceu? Será que havia ali naquela casa, ou há ali naquela casa, uma presença maligna, mas que o espírito da bisavó dela protege, espanta aquela entidade? Será que ela sumiu da foto naquele momento para mandar aquela entidade embora? Será que o vulto azul que ela viu no lugar daquela entidade no quintal era a bisavó dela, que vestia azul na foto, no retrato? Não sei, sei que o retrato está aí. Essa, a foto de família, são esses os bisavós dela. Essa mulher de azul é a bisavó dela. E esse é o quadro que ela diz que mudou de posição, onde a bisavó, aí de azul, virou o rosto para a direita no momento em que havia aquele espírito atrás dela, que sumiu do quadro no momento em que aquele bicho estava lá no quintal. É tudo muito louco, mas quem diz que não pode ser verdade? Se você gostou do relato, deixa o seu joinha, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião a respeito desse caso e segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!